Olá galera, vamos lá aos exercícios da semana de 25 a 29 de março de 2024, ok? Vamos lá então. Primeira questão. Qual é a principal função de um transformador elétrico? Então a resposta correta é a resposta C, ok? Então a resposta C é a resposta correta aqui. Então vamos ver a justificativa dela. Então, qual a função principal de um transformador elétrico? Resposta: C. Aumentar ou diminuir a tensão de corrente alternada. Comentário: um transformador é usado para aumentar, elevar ou diminuir, reduzir a tensão da corrente alternada, mantendo a frequência da corrente. Ou seja, se ele estiver ligado em 60 Hz, vai manter os 60 Hz. Se estiver ligado em 50 Hz, vai manter os 50 Hz, ok? Então, segunda questão. Quais das seguintes afirmações é verdadeira sobre um transformador ideal? Então a resposta correta é a resposta A. Não há perdas de energia no processo de transformação. Ok? Por quê? Porque é o transformador ideal. No transformador real, né, você tem uma perda aí, perda pelo fluxo magnético, né, que são as perdas de Foucault, e outras perdas aí. Então, a justificativa. Um transformador ideal não tem perdas na energia, o que significa que toda a energia fornecida ao transformador é transferida eficientemente para a carga. Ou seja, né, esse transformador ideal é aquele transformador em que a gente considera que ele não vai ter perdas, mas na realidade a gente sabe que todo transformador vai ter uma perda aí durante o processo de conversão de energia. Terceira questão. O que determina a relação entre a tensão de entrada e a tensão de saída de um transformador? Então, vai ser o número de espiras no enrolamento do secundário. Então, vamos à justificativa aqui. Então, a relação de transformação é determinada pelo número de espiras no enrolamento secundário em relação ao número de espiras no enrolamento primário. Tá? E para isso tem os cálculos aí, né, que a gente vai, nos próximos exercícios, estar efetuando para fazer essa relação de transformação. Próxima questão aí, a quarta e última. Qual a unidade de medida da relação entre a transformação de um transformador? Então, é volt por N, sendo volts a tensão e N o número de espiras, ok? Então, vamos lá ao comentário. A relação de transformação é expressa em volts por espira, ou volt por volta, né? Por volta de espiras, que é a quantidade de tensão induzida por espira no transformador, ok? Então, essa relação entre número de espiras de primário e número de espiras do secundário é que vai fazer a relação de transformação, ok? Quinta questão aqui. O que acontece com a corrente elétrica no transformador quando a tensão é aumentada no enrolamento secundário? A corrente vai diminuir proporcionalmente, né? Ela vai ser proporcional à redução da corrente. O que acontece com a corrente elétrica no transformador quando a tensão é aumentada no enrolamento secundário? A corrente diminui proporcionalmente, né? Então, se eu aumento a tensão, a corrente vai cair, ou seja, né, aquela velha premissa, quanto mais alta a tensão, menor a corrente, quanto mais baixa a tensão, maior é a corrente. Então, de acordo com a lei de Faraday, se a tensão aumenta no enrolamento secundário, a corrente de enrolamento secundário diminuirá proporcionalmente. Tá? Então, a premissa é válida para isso. Sexta questão, qual é o principal material utilizado para o núcleo de um transformador? Então, o principal material para o núcleo de um transformador vai ser o ferro-silício. Por que isso daí? Né? O ferro-silício é comumente usado para fabricar, né, o núcleo de um transformador devido às suas propriedades magnéticas favoráveis, como a alta permeabilidade magnética e baixas perdas. Ou seja, né, como a gente falou
já em sala de aula, né? O núcleo do transformador são várias lâminas de ferro silício que são unidas, né? Coladas uma na outra para montar um núcleo do transformador.